Olá, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de Introdução à Igreja em Células. Nesse treinamento você vai aprender a definição completa sobre o que é célula, os fundamentos bíblicos de uma igreja em células, os 5 objetivos de uma célula saudável, o impacto da célula na vida de um cristão, o que definitivamente não é célula, como que funciona uma igreja em células, a estrutura interna de uma célula, o processo de formação de líderes dentro da igreja, como nasce uma nova célula e os vários tipos de célula, além da agenda de uma célula eficiente. E no final eu vou te dar quais são os próximos passos que você pode ter depois desse treinamento para aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos sobre células. Então, para a gente começar, vamos começar pela definição completa do que é células. Essa aqui é a minha definição através da minha experiência ao longo de 12 anos liderando células e trabalhando com células na igreja. Então vamos lá. A célula é um grupo de pessoas da igreja que se reúne frequentemente para as práticas da fé cristã. Vamos por partes aqui com o que eu quero dizer através dessa definição aqui. Bom, a célula é um grupo de pessoas da igreja. O que isso significa? Significa que as pessoas que fazem parte deste grupo são partes da igreja local também. Então são pessoas que são participantes, frequentadores, são visitantes, são membros, não membros da igreja, fazem pessoas que estão dentro desse contexto da igreja local. E também esse grupo ele é um grupo que faz parte da igreja, né? Então ele não funciona independente da igreja. Além disso, é um grupo que se reúne frequentemente. Então essas reuniões frequentemente não necessariamente são semanais, mas elas podem acontecer pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, mas o mais importante é que ela aconteça de uma forma frequente. E além disso, ela se reúne com um objetivo específico para realizar as práticas da fé cristã. Então, quando a gente vai falar, eu falo práticas da fé cristã, justamente porque ela engloba muitas coisas que a gente vai trabalhar, tanto na parte de edificação, de compartilhamento da palavra, de testemunhos, de evangelismo, de momentos de comunhão. Então, tudo que a Bíblia nos ensina sobre a prática da fé cristã em relação a discipulado, tudo, né? Então vai envolver dentro da célula e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente também. Vamos lá, é muito importante falar que antes de a gente começar aqui, células é apenas um nome que eu, Lineker, né, escolhi para usar para representação de uma estratégia bíblica, né? Então não se preocupe se a sua igreja utiliza outro nome, como pequenos grupos, grupos familiares, grupos pequenos, grupos de vida, aqui não vai fazer diferença nesse contexto que nós vamos te ensinar, tá? Tudo que eu vou te ensinar nesse treinamento, eles são princípios da palavra de Deus e são conceitos organizacionais da igreja, né? E eu escolhi usar o nome células porque eu gosto de pensar na analogia que a célula é uma pequena parte de um corpo maior, né? Assim como um grupo faz parte de uma igreja. Então eu gosto dessa analogia do nome células, mas todos os conceitos que a gente vai ver aqui, independe se sua igreja utiliza pequenos grupos, grupos familiares, não existe, aqui eu não vou ensinar nenhuma estratégia de crescimento, de expansão. Aqui o nosso objetivo é falar sobre alguns fundamentos bíblicos que expressam uma estratégia de forma de liderança, de cuidado dentro da igreja. E aqui eu estou usando o nome células, mas fica à vontade para entender isso, como traduzir isso para o teu contexto da sua igreja também, tá bom? Então vamos lá. Aqui é uma coisa que eu acho muito importante, né? Se nós desejamos servir a Deus com excelência, as nossas ações devem ser fundamentadas na Bíblia. Por isso, é importante a gente fundamentar o que significa uma igreja em células através da Bíblia, né? E existem duas passagens bíblicas que fundamentam a estratégia de células na igreja nos dias de hoje. A primeira é em Atos 2, versículo 32 ao 47, a gente já vai ler daqui a pouco, mas diz o seguinte, ele relata, né, como que foi esse início da igreja e as reuniões nos templos, né, também conhecida como a igreja primitiva. E nesse pequeno trecho, nós podemos identificar alguns detalhes que são essenciais no relacionamento e na edificação da igreja. Então, vamos ler juntos Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Está escrito assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos.
Bom, a segunda passagem bíblica e que fundamenta a estratégia de células na igreja está em Êxodo 18, a partir do versículo 13. Nesse trecho, Deus ele usa a vida de Jetro, que é sogro de Moisés, para ensinar sobre liderança e pastoreio do povo. E os valores ensinados nessa história, elas são fundamentadas para que uma igreja em células venha funcionar de uma forma adequada. E ele vai reconhecendo que apenas o pastor da igreja não é suficiente para aconselhar todo o povo e cuidar de todo o povo. Para resolver esse problema, será necessário levantar líderes dentro do povo para que eles possam cuidar de casos menores. Então, vamos ler juntos lá Êxodo capítulo 18, do versículo 13 ao 26. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo o povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e como devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100 e de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, e trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que lhe tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés e as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então, esses são os dois principais fundamentos de uma igreja em células. O primeiro é que existem grupos que vivem os valores de uma igreja primitiva. Isso lá em Atos 2, no versículo 42 e 47 que a gente leu. E também, o segundo fundamento é que existe uma necessidade de formação de líderes para cuidar da igreja através desses grupos. Então, essa se surge a estratégia de uma igreja em células ou pequenos grupos, grupos pequenos, uma estratégia bíblica para fazer esse cuidado da igreja através desses grupos. Então, para que a gente possa organizar melhor a nossa mente, organizar a nossa igreja, e a forma que a gente vai pensar em como aplicar essa estratégia, é importante a gente definir alguns objetivos para esse grupo, para saber se esse grupo está alinhado dentro dessa estratégia bíblica. Então, para facilitar, nós organizamos 5 objetivos de uma célula para que ela deve trabalhar, para que ela possa funcionar de uma forma saudável. Então, o primeiro objetivo é o objetivo em relação à edificação. O que significa isso? Significa no formato em que as pessoas elas vão se edificar dentro do grupo, dentro das reuniões, fora das reuniões também, e como que funcionam esses processos de edificação. Essa edificação pode ser através do compartilhamento da palavra, através do compartilhamento de um testemunho, através de momentos de adoração, de louvor a Deus. Então, tudo que venha edificar, ou seja, venha construir dentro da pessoa um relacionamento mais profundo com Deus, é um processo de edificação, né, em fortalecimento da fé também. Então, dentro do nosso treinamento de liderança de células, a gente vê também mais detalhes sobre como aplicar e trabalhar essas atividades de edificação na célula. Na verdade, cada um desses objetivos aqui também, tá? E o segundo objetivo de uma célula é o evangelismo, é o compartilhamento do evangelho, das boas novas. E quais são as boas novas? Que Deus enviou seu único filho para morrer por nós e perdoar os nossos pecados para que venha restabelecer o nosso relacionamento com ele. Então, justamente esse evangelismo é um dos objetivos da célula, em que a célula, as pessoas que fazem parte dali, devem compartilhar as boas novas com outras pessoas, né? Então, essa é uma das principais missões da igreja, né? E de fazer discípulos, né? Batizar pessoas. Então, é justamente o evangelismo. E
juntamente com o terceiro objetivo da célula, que é o processo de consolidação. O que é isso? O evangelismo, ele tem uma etapa em que uma pessoa não conhece a Jesus e agora ela começa a conhecer, né? Ela entrega a sua vida para Jesus. Esse é o primeiro momento em que ela conhece a verdade bíblica ali. E o processo de consolidação é esse segundo passo em que o processo de caminhada com Jesus, que é o processo de discipulado, que é o processo em que a pessoa vai caminhar junto com uma outra pessoa e vai aprender os principais fundamentos bíblicos ali até tomar essa decisão de se batizar e se consolidar dentro da igreja. Existe um quarto objetivo da célula, que é a parte de comunhão, né? Então a Bíblia mesmo vai orientar para que a igreja viva em comunhão. Então quando nós estamos em comunhão, nós edificamos uns aos outros, nós podemos nos ajudar. E dessa mesma forma, o processo de comunhão ele é muito saudável dentro da igreja. E quinto objetivo da célula é o serviço. Então, a Bíblia também vai orientar que o Espírito Santo ele vai distribuir dons ao povo de Deus, à igreja, e dessa forma nós devemos praticar os nossos dons para servir o reino de Deus. Então, a célula também é um lugar em que as pessoas podem praticar esses dons e também serem incentivadas a servir a igreja através das células também. Então, esses são os 5 objetivos de uma célula: a edificação, evangelismo, a consolidação, comunhão e serviço. Claro que existem várias atividades e elas vão estar relacionadas dentro desses objetivos aqui também. Bom, continuando aqui, nós vamos falar agora sobre qual que é o impacto de uma célula na vida de um cristão. A célula é um lugar em que a pessoa, ela pode, o cristão, né, vamos considerar, são todas aquelas pessoas que já tomaram a decisão por Cristo, né, que já se batizaram e estão caminhando numa vida cristã. É um lugar que ela pode ser alimentada pela palavra de Deus, né? Se amadurecer o teu relacionamento com Deus. Ela pode interagir sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, fazendo perguntas e tirando as suas dúvidas, né? Que impedem ela de viver as práticas da fé. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que um cristão, né, que já tomou a decisão por Cristo, ele está num processo de amadurecimento sempre, pro resto da vida. Então imagine que existe um tema ali de um estudo em que vai falar sobre perdão, né? E dentro desse estudo ele tem dificuldades às vezes de mudar algumas coisas na vida dela, e a célula é um ambiente em que ele pode interagir de uma forma mais prática dentro do contexto que ela vive, né? Então às vezes e até mesmo ser incentivada a tirar as dúvidas que impedem que ela possa às vezes liberar perdão para uma pessoa, ou até mesmo se capacitar ao ponto de ajudar outra pessoa a liberar perdão sobre uma outra situação. Então quanto esse ambiente, a célula, o estudo, ele é um momento em que a pessoa ela pode interagir para poder aprender mais e se capacitar mais para o dia a dia. Também ela pode compartilhar suas experiências sobre aquele determinado tema e ajudar outras pessoas, outros participantes a praticarem a fé também. Ele também possui a célula, né, as reuniões de células vão possuir um momento especial de adoração a Deus. Então, além de ser edificados, é o momento que ela pode dedicar um tempo para adorar a Deus na semana também, junto em comunhão, junto com as outras pessoas do grupo. É também um lugar para conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Um ambiente preparado para a prática do evangelismo e também momentos de comunhão com as pessoas da igreja. Então, ela vai ter várias atividades em que um cristão vai poder praticar todos os valores, princípios da fé, e estrategicamente ela foi criada para que possa se viver tudo isso. Além disso, é um lugar que a pessoa ela pode servir a igreja através dos seus dons, né? Pode ser capacitado e incentivado a liderar outras pessoas a estarem mais próximas de Deus, além de muitas outras coisas que é possível e impacta na vida de um cristão que está nessa caminhada da fé. Além disso, é importante falar também qual que é o grande impacto na vida de um não cristão, né? Aquela pessoa que ainda não conhece Cristo ou ainda não vive esse relacionamento com Deus todos os dias. A coisa mais importante é que ele tem a oportunidade de conhecer a Cristo e a oportunidade de conhecer a sua igreja também. Então, ela é a maior forma de, às vezes, quebrar preconceitos sobre pessoas do cristianismo, do evangélico, de uma igreja, né? Então, a célula, às vezes, ela estrategicamente se torna mais pessoal do que um culto, do que uma estrutura física. E às vezes a pessoa ela tem preconceito de ir numa igreja, mas ela não tem preconceito de ir na casa de uma pessoa, de estudar a Bíblia em si,
né, e ver como que as pessoas de verdade elas são legais, elas são pessoas que estão dispostas a ajudar, a servir junto. Então, a célula também, ela dá uma nova oportunidade para aquela pessoa que tem preconceitos contra a igreja, né? Mas de fato ela pode conhecer a Cristo, pode conhecer a célula, vai quebrando alguns preconceitos e até o ponto de tomar essa decisão por Jesus e conhecer a sua igreja também. Então, isso são exemplos que eu já vi muitas vezes acontecendo de pessoas com grandes preconceitos com a igreja, mas a célula, ela se torna uma ponte ali para a igreja, uma ponte de oportunidade nova para aquela pessoa conhecer a Cristo também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que definitivamente não é uma célula, porque a gente falou aqui de alguns objetivos que a célula tem, porém esses objetivos estão alinhados dentro de uma estratégia fundamentada na Bíblia, com esses grupos de valores de uma igreja primitiva, com a formação de líderes. Então existe um objetivo claro do que a gente quer atingir da célula, mas também agora a gente vai falar sobre o que não é uma célula, para que a célula não é tudo, né, que a Bíblia fala. A célula ela tem que ter um objetivo claro para a gente saber se nós estamos alinhados com aquilo ou não. Existem muitos tipos de grupos na igreja, né, com objetivos muito claros, porém algumas pessoas elas podem confundir o grupo da célula com outros tipos de grupos da igreja. E isso pode se tornar um problema a partir do momento que a célula perde o foco de praticar os seus objetivos. Por isso, nesse momento que você já entendeu o que é uma célula, eu vou te explicar o que não é uma célula, né? E importante falar aqui que eu vou compartilhar alguns outros tipos de grupos, porém esses grupos têm atividades muito parecidas com a célula. Então o primeiro exemplo aqui, a célula ela não é um grupo de estudo bíblico, porém a célula tem um momento em que você vai estudar a Bíblia, que você vai compartilhar a mensagem, porém ela não é um grupo focado em estudo bíblico. Um exemplo de grupo de estudo bíblico é a escola bíblica da sua igreja. É um momento, uma turma, uma escola em que vai justamente ter o principal objetivo capacitar e aprofundar o conhecimento bíblico. E a célula não tem esse objetivo específico, né? Embora exista um momento de compartilhar a palavra, ele não é só isso, né? Existem mais coisas além disso. Um grupo de estudo bíblico ele tem o foco em aprofundar, capacitar mais, do começo da reunião até o fim da reunião, o foco é estudar a Bíblia. E na célula, a reunião em si não é só estudar a Bíblia, tem outras coisas que vão acontecer também. A célula também, ela possui oração, momentos de oração, mas ela não é um grupo focado de oração, porque os grupos de oração, eles têm um objetivo ao longo da reunião, do começo ao fim, de orar, de praticar a oração. E a célula não necessariamente é só isso, ela tem oração, mas tem outras coisas também. Por isso que é importante falar que ela não é um grupo de oração para não confundir. Também é importante falar que a célula não é um grupo de reunião de amigos, embora você também possa fazer amigos, e você vai fazer amigos ao longo de uma reunião de célula, de tudo do ambiente que a célula proporciona, mas ela não é um grupo para fazer... ela não é um grupo para se reunir com os amigos, num momento só de se divertir. Ela não é um momento... Ele não é um grupo para que as pessoas vão ali para se reunir para encontrar com os amigos. Ela faz amigos por uma consequência de outras atividades que vão fazendo, né? Então é importante entender que a célula não é apenas um grupo de reunião de amigos. Além disso, também não é um grupo de cura. Os grupos de cura ou de restauração aqui é justamente com tem um objetivo mais claro de ouvir a pessoa, tratar problemas bem específicos, encaminhar, às vezes até mesmo fazer um acompanhamento pastoral com aquela pessoa. Embora a célula tenha isso, porém não acontece necessariamente na reunião da célula. Então a célula é um bom potencial para identificar aquelas pessoas que precisam de uma ajuda mais específica e fazer isso à parte da reunião. Então a célula também vai ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda, mas ela não é um grupo para que naquele momento a reunião da célula venha tratar problemas muito pessoais, situações muito específicas, tá? Então isso acontece em um outro momento da reunião da célula. E também não é um ponto de pregação, em que o líder, ao longo de um determinado período, 40 minutos, 1 hora, vai pregar ali a mensagem. Não é isso que acontece. Então, ela tem um objetivo muito mais de interação com as pessoas, em que a mensagem é compartilhada e todas as pessoas que estão ali podem participar. Diferente de um culto, né, que ele foi preparado com uma outra situação para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E sim, o culto ele é um ponto de pregação.
Então, todos esses grupos aqui que eu estou falando, de estudo bíblico, oração, um grupo de amigos, grupo de cura, um ponto de pregação, todos esses grupos são importantes e fazem parte da igreja. E o que eu estou te mostrando aqui é que a célula é mais um tipo de grupo e para você não confundir entre esses todos que eu apresentei aqui para você, tá? Além disso, agora a gente vai falar como que funciona uma igreja em células, né? Então, aqui existe uma hierarquia. Deixa eu pegar aqui o meu mouse para vocês poderem acompanhar também. Então, nessa primeira fase aqui, nós temos o pastor principal que lidera uma igreja em células. Dentro dessa igreja em células existem supervisores. E dentro dessas supervisões que estão aqui abaixo, são pessoas que são responsáveis em liderar e cuidar das células da igreja, né? Que são essas pessoas que estão aqui embaixo, os líderes de célula. Então, por que existe essa hierarquia? Como a gente viu lá em Êxodo 18, fundamentado lá em Êxodo 18, existe a necessidade de formar novos líderes para que ele possa cuidar do povo. Então lá embaixo, quando nós temos o líder de célula, ele vai estar cuidando de algumas pessoas, de um grupo, de um pequeno grupo de 3 pessoas, 5, 10, 15, 20 pessoas, não importa ali o número neste momento, mas é importante falar que ele vai estar cuidando das pessoas que fazem parte da sua igreja, e de pessoas que estão visitando, que estão frequentando. Vão ter pessoas que são batizadas, vão ter pessoas que não são batizadas, vão ter pessoas que já declararam que são membros da igreja, que não são membros da igreja, já firmaram esse compromisso. Então, são pessoas que fazem parte da igreja. E esses líderes, eles vão estar sendo acompanhados por supervisores, são pessoas que vão estar ajudando ele nesse processo de liderança da célula, para que ele possa tomar melhores decisões, para que ele possa trabalhar no cuidado dessas pessoas e também fundamentado em Êxodo 18, para que eles possam julgar casos menores que acontecem dentro das células e alguns casos que eles não têm experiência ou eles não estão capacitados suficientes para decidir na vida de uma pessoa, ele vai passar isso para o supervisor dele. E dentro desse supervisor, vai passar para outro supervisor e para casos mais complexos até chegar no pastor principal. Então essa estrutura aqui foi baseada em Êxodo 18 com o objetivo de que todas as pessoas da igreja possam ser pastoreadas e elas possuam líderes que estejam capacitadas a orientar quais os problemas, as dificuldades que elas estão enfrentando e possa julgar isso também. Mas esse julgamento não é um julgamento definitivo na vida da pessoa. Então todo o aconselhamento pastoral ele é feito através da Bíblia. Então todos os líderes, os supervisores, né, vão estar capacitados, eles vão ser capacitados para que eles possam delimitar o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer num processo de acompanhamento da igreja. Quem vai fazer isso, né, deve ser o pastor principal da igreja, deve definir quais são essas limitações, o que o líder pode fazer, até que ponto ele pode aconselhar uma pessoa e o que ele não pode, né? Então é importante o pastor principal definir isso. Então existe um outro treinamento que a gente fala, que é um treinamento sobre gestão da igreja em células, em que nós orientamos o pastor e damos conselhos através das nossas experiências, até que ponto é importante um líder fazer isso, um supervisor e um pastor. Se você é pastor, eu recomendo você conhecer o nosso treinamento de gestão de igreja em células, porque você vai ser capacitado de como funciona toda essa hierarquia, como que você planeja tudo isso e como que você forma líderes e supervisores na sua igreja. Se você é supervisor e líder, eu recomendo que você venha conversar com o seu pastor para conhecer e entender melhor como que funciona essa estrutura dentro da sua igreja. E para uma igreja em células funcionar bem, precisa existir essa hierarquia para justamente que o líder ele seja liderado por um supervisor seja liderado e esteja dentro de uma organização da igreja. E aqui é importante falar que eu coloquei a parte de igreja em células, depois tem o coordenador 1, o coordenador 2, o supervisor 1, o 2, o 3, o 4 e as células embaixo. Então, essas hierarquias, né, os nomes, coordenador, supervisor, é um exemplo aqui que se resume ao cargo aqui de supervisão. Por quê que eu defini assim? Porque cada igreja coloca um nome diferente, às vezes é pastor de área, pastor de rede, de setor, coordenador, supervisor, e o nome, basicamente, ele resume a uma função de supervisionar e que é praticamente todas as pessoas que estão nesse campo amarelo aqui, eles têm as mesmas responsabilidades e a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Assim como existem praticamente esses 3 cargos na igreja: o pastor principal, os supervisores e os líderes de célula, tá? Então, os pequenos grupos, conforme a tua igreja vai trabalhar também. Então, vamos estudar cada um deles, quais são as responsabilidades e funções de cada um.
Então, aqui eu vou dar um resumo das responsabilidades do pastor principal. A primeira delas é definir a visão das células da igreja. O que significa isso? Definir o que o pastor, a igreja, quer alcançar, quais são os sonhos, né? Os alvos de fé que a igreja quer alcançar através das células. Então, é importante falar que as células, ela é só uma estratégia, um projeto, né? Então, algumas igrejas gostam de definir igreja em células, com elos, de células, né? Não importa muito nesse sentido que eu estou querendo dizer aqui, se é em células, de células, porque é só uma definição que algumas pessoas gostam de definir, mas para mim é importante falar que células ela é um projeto dentro da igreja estratégico para que possa ter mais edificação, evangelismo, comunhão, serviço, né, em que as pessoas possam trabalhar tudo isso dentro da igreja. E a responsabilidade do pastor é saber aonde que a igreja pode chegar com este projeto de células dentro da igreja, né? Como que vai alcançar mais pessoas para Jesus? Como que as pessoas que estão sendo, que fazem parte das células vão ser bem pastoreadas? Como que nós vamos formar mais líderes para cuidar do povo? Então tudo isso o pastor tem que definir através de oração, através de buscar a Deus, através da palavra de Deus, para que ele possa tomar essas decisões de como que vai ser a visão que vai direcionar a liderança, vai direcionar toda a supervisão da igreja. Então essa visão é importante. Além disso, existe uma segunda responsabilidade do pastor, que é fazer a gestão das células mensalmente. Por que mensalmente? Porque 7 dias, uma semana é muito pouco e 3 meses é muito. Né? Então, o mês, através da nossa experiência, é fazer com que todo mês o pastor separe um tempo para fazer a gestão. O que é a gestão da igreja em células? Existe um treinamento, como eu falei, só sobre gestão da igreja em células, mas aqui eu vou dar um pequeno resumo para vocês conhecerem, seja você líder, supervisor e pastor, o que é uma gestão de células. A gestão a gente organiza ela em 4 etapas. Primeiro, que é a organização. Segundo, o acompanhamento. Terceiro, planejamento. E quarto, que é o processo de liderança. Então, organização, resume a organização dos dados sobre as células, as supervisões de toda a igreja, como que vai funcionar a estrutura funcional das células em relação à hierarquia, o coordenador, quais são as responsabilidades do coordenador, do supervisor, do pastor de área, como que vai ser essas nomenclaturas, né, a estrutura mesmo, quais vão ser os processos, né, de dentro das células, processos ao longo do ano, como que vai ser o processo de multiplicação das células, o processo de multiplicação da coordenação, supervisão, tudo isso faz parte da organização, que faz parte da gestão. O acompanhamento, como que vai ser o acompanhamento, a parte de relatórios, como que a gente vai analisar o número de células, quais números que vão ser analisados, o número de líderes, o número de processo de líderes em formação, números de células que multiplicaram, tudo isso vai ser qual que vai ser o modelo de relatório que a sua igreja vai utilizar. O acompanhamento da prestação de contas. Então, todas as pessoas que fazem parte dessa hierarquia, para isso funcionar de uma forma organizada, é importante que as pessoas prestem contas. Então, o líder de célula vai prestar contas do que está acontecendo lá dentro, né? Se está tendo visitantes, se tem pessoas, se ele está conseguindo evangelizar, se ele está conseguindo que as pessoas estejam em comunhão, e ele vai prestar contas isso para o supervisor. E o supervisor vai prestando contas para toda a hierarquia até chegar isso no pastor, para que ele possa ter um relatório de como que está funcionando toda a igreja. Também é importante falar sobre o pastoreio da liderança. Se dentro que o pastor vai definir, né, o pastor principal tem que definir como que vai funcionar o pastoreio dele com o seu supervisor e os supervisores com a liderança, para que todas as pessoas sejam bem cuidadas, assim como também colocar os limites do que cada pessoa vai ser responsável em julgar aqueles casos, assim como diz Êxodo 18. Até que ponto ele pode resolver um determinado problema? Digamos assim que o líder, ele não tem experiência ou capacidade naquele momento para aconselhar um casal que está em divórcio. Nesse momento, tem que direcionar o líder que ele não tem que ser responsável em liderar aquela situação, mas que ele tem que pedir ajuda dentro da hierarquia da igreja para que ele possa fazer isso, até o momento em que o supervisor também não é capacitado, ele vai passar isso para o pastor fazer o acompanhamento e o aconselhamento daquele casal que precisa de ajuda. Então, são apenas um exemplo de como que funciona esse pastoreio e cuidado dentro da hierarquia. Além disso, a gestão envolve o planejamento, né, de metas, de sonhos que a igreja gostaria de alcançar, qual que vai ser o progresso da igreja para alcançar esses objetivos, quais vão ser as estratégias, os planos de ação que a igreja vai adotar
para alcançar e ser direcionado pela visão das células da igreja. Além disso, a liderança, como que vai ser os treinamentos, como que ele vai delegar o processo para os coordenadores, os supervisores, os líderes de célula e saber se ele está alinhado com a direção dentro da visão da igreja. Então, esse é um resumo das responsabilidades do pastor principal da igreja em células. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as responsabilidades do supervisor. Então, como o pastor ele é responsável em passar a visão para a igreja, os supervisores, entenda supervisores, seja todas aquelas pessoas entre o pastor principal e o líder de célula, ou seja, são os supervisores, os coordenadores, os pastores de áreas, de rede, de setor e como for o nome que a tua igreja dá, tá? Então, todas essas pessoas, eles são responsáveis em manter todas as pessoas que estão debaixo dele, ou seja, os grupos que ele supervisiona, que é o que a gente chama aqui de grupos supervisionados, eles estejam alinhados com a visão da igreja, ou seja, estejam alinhados com a visão que o pastor principal passou para a igreja. Então, um exemplo aqui de visão. Digamos que ao longo deste ano, o objetivo da igreja, a visão da igreja, seja investir em evangelismo, Então, como que vai ser os projetos que as células vão adotar para que a igreja venha alcançar o evangelismo. E uma estratégia que a igreja poderia adotar para o evangelismo através das células seria, por exemplo, investimento em missões, ou investimento num projeto de casas de paz. São simplesmente outras estratégias que complementam e podem ser realizadas através das células. Então, todos os supervisores, coordenadores, pastores vão trabalhar em focar em o evangelismo através das células. Então, essa é a visão, por exemplo, de uma igreja em células passada para toda a igreja viver isso. E a primeira responsabilidade aqui é os supervisores manter todos os grupos supervisionados embaixo deles alinhados com a visão da igreja. Além disso, a segunda função do supervisor, uma responsabilidade, é fazer a gestão mensal, assim como o pastor faz de toda a igreja. O supervisor tem que fazer do grupo que ele supervisiona, dos grupos que estão debaixo dele, daquela primeira parte. Então imagina aqui, o pastor principal, ele faz de toda a igreja. Já o supervisor, aqui o coordenador 1, vai fazer de toda essa parte que está debaixo dele. O supervisor vai fazer só das células que está debaixo dele. Então ele vai fazer a gestão da parte dos grupos que ele supervisiona. Além disso, o que está envolvido essa supervisão? Então, a parte de organização, dos dados, da parte que está debaixo dele, a estrutura funcional dos grupos que estão debaixo dele, a execução dos processos que a igreja coloca dentro dos grupos supervisionados dele. Ele vai ter que fazer, o supervisor vai ter que fazer o acompanhamento dos relatórios que fazem parte dentro da área dele, a parte de prestação de contas. Ele tem que prestar contas daquilo que está acontecendo debaixo dos grupos dele, assim como ele também fazer o pastoreio da liderança que está debaixo dele. Ele também vai ter que alinhar dentro da visão da igreja o planejamento da igreja dentro da coordenação dele, da supervisão dele, a parte de metas, de progresso, estratégias, planos de ação que a igreja passou, ele tem que replicar isso dentro do contexto do grupo dele. E também a parte de liderança, a parte de treinamentos, delegação, direção, tudo isso vai funcionar. Então a gestão sempre está resumida a isso, a organização, planejamento, acompanhamento e liderança. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as responsabilidades de um líder de célula. Primeiro, manter a célula alinhada com a visão da igreja. Então, a igreja passou uma visão para aquela célula e o líder de célula é responsável em manter que aquele grupo esteja alinhado com a visão. Segundo, ele deve liderar a célula de uma forma saudável. E o que é saudável aqui? Então, voltando lá atrás nos nossos objetivos, a gente falou sobre que o objetivo da célula é edificação, evangelismo, consolidação, comunhão e serviço. Liderar a célula de uma forma saudável é conseguir manter em equilíbrio esses 5 objetivos na célula. O que significa equilíbrio? Equilíbrio é justamente o líder identificar como que está sendo feita a célula dele e olhar o seguinte, olha, nós estamos muito bem na edificação, que é o momento de estudo da palavra, de momento de devocional diário, o povo ali da célula, o grupo da célula, os participantes estão indo muito bem nisso. Porém, a nossa célula não está indo muito bem na parte de evangelismo. Então, se está muito forte em edificação e fraco em evangelismo, ele vai tentar equilibrar isso. Então, ele vai começar a trabalhar algumas atividades de evangelismo dentro da célula e existe o nosso treinamento de líder de célula que vai falar bastante detalhes sobre isso. Tá? Então, liderar uma célula de uma forma saudável é justamente isso.
fazer com que ele consiga equilibrar os objetivos para que a célula seja saudável. E o terceiro objetivo do líder é fazer também uma gestão mensal da célula. O que significa isso? Que é fazer o acompanhamento, a organização, o planejamento e a liderança, né? Dentro da organização, organizar os dados dos participantes, fazer com que a célula tenha uma estrutura funcional com líderes auxiliares, com anfitrião. Então, dentro do nosso treinamento de líder de célula, a gente explica exatamente detalhes sobre como que fazer essa gestão também. O acompanhamento. Prestar contas, entregar os relatórios que a célula precisa para a igreja, fazer o pastoreio do grupo, a parte de planejamento, como que funciona o ciclo de vida de uma célula, a parte desde o nascimento de uma célula até a multiplicação de uma célula, quais vão ser as estratégias, os planos de ação que o líder de célula vai aplicar para que venha alcançar os objetivos da célula. Assim como a parte de treinamento, o líder se capacitar com treinamentos, assim como esse aqui que você está fazendo, a parte da escola de líderes da sua igreja, ou até mesmo treinar líderes auxiliares para uma futura multiplicação. Delegar atividades, direção, tudo isso faz parte de uma responsabilidade do líder da célula. Então, agora que a gente viu como que funciona essa estrutura de uma igreja em células, o pastor principal, os supervisores, os líderes, agora a gente vai falar como que funciona a estrutura interna de uma célula, dentro de uma célula mesmo. Tá? Então, existem 3 cargos principais dentro de uma célula, que são os líderes, os auxiliares e os participantes. Dentro do líder, né, que ele vai liderar a célula, ele vai estar responsável por tudo que acontece dentro desse grupo. E existem os auxiliares. Os auxiliares são pessoas que vão ajudar para que esse grupo venha ser de uma forma saudável, ou seja, venha manter o equilíbrio dos objetivos da célula. E existem vários tipos de líderes auxiliares. E aqui eu vou citar alguns deles como exemplo para vocês entenderem. Existe um anfitrião, que também é um líder auxiliar que vai oferecer à casa um lugar para que as pessoas possam fazer as reuniões, o grupo possa fazer as reuniões. Então o anfitrião é uma pessoa, eu coloquei um asterisco aqui porque isso é opcional, tá? Não necessariamente todo grupo tem que ter um anfitrião, porque às vezes o próprio líder, ele é um anfitrião também, então isso é importante saber. Às vezes pode ter um líder auxiliar que é responsável pelo louvor da célula, que é aquela pessoa que vai organizar as músicas, que vai tocar no louvor, que vai fazer uma escala das pessoas que vão tocar. Essa é a pessoa, um líder auxiliar que é responsável pelo louvor. Outra pessoa que é o responsável pelo lanche, né, que ele vai fazer uma escala do lanche, do salgado, do doce, dos momentos de comunhão ali. Pode ter o responsável pelos eventos, pode ter o responsável pelos visitantes, o responsável pelo momento de evangelismo. Então você pode ter várias estratégias para levantar pessoas e já caminhar ela para um processo de formação de um líder, de uma nova célula que vai surgir também. É importante falar que nem todo líder auxiliar vai se tornar um dia um líder de célula. Isso depende muito da pessoa, depende do que Deus quer fazer na vida daquela pessoa também, tá? Então aqui eu só estou mostrando que existe algumas pessoas que vão fazer parte da célula, que vão ser responsáveis por algumas coisas para poder ajudar o líder a atingir todos os objetivos de uma forma saudável da célula. E também, obviamente, existem os participantes da célula. E dentre os participantes existem os visitantes, os frequentadores e as pessoas também que estão inativas. Então pode ser que o participante 1, o 2, o 3 aqui sejam pessoas que estejam frequentes no teu grupo. Porém, o participante 4, ele já faltou 5 vezes na célula e ela se tornou uma pessoa inativa. Então, é responsabilidade do líder pegar aquele participante e ajudar essa pessoa a voltar para a célula, a participar de novo, ou encaminhar ela para uma outra célula que está dentro do contexto dela também. Então, aqui só um exemplo, tá? Dentro do curso de células, a gente fala de liderança de células, a gente dá mais detalhes sobre cada uma dessas funções e como executar isso com excelência também, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona um processo de formação de líderes dentro da igreja. Então, o que são os líderes? Tem o líder de célula, mas também os supervisores, coordenadores, pastores de área também são líderes. E é importante que eles possam vivenciar esse processo de formação de líderes também. Então, existem duas etapas, né? E essas etapas andam juntas. A primeira delas é um treinamento. E esse treinamento pode acontecer dentro da célula, né, dentro do que um líder ele separa algumas pessoas e vai treinar essas pessoas. Existe um treinamento dentro da escola de líderes, que a igreja fornece um professor, fornece uma turma, organiza um material, e desse material organizado ele pode capacitar toda a liderança da igreja, as pessoas que estão participando ali. E existe também os treinamentos online, que é justamente o que você está fazendo aqui comigo agora, mas existe também um treinamento só focado para líderes de célula.
Então, os treinamentos em que a pessoa senta e escuta é fundamental a parte teórica para que ela possa fundamentar as bases bíblicas, os casos práticos que podem acontecer e, dessa forma, ela está mais preparada para liderar de uma forma com conhecimento. E a segunda etapa, que é a parte da prática, né? Então, a partir do momento que ele extrai todo o conhecimento teórico sobre as coisas, como que funciona, as bases bíblicas que são fundamentais para que ele possa liderar um grupo, ele também tem que praticar isso, né? Para que ele possa se tornar um líder eficiente, um líder excelente naquilo que ele faz. Então, tudo se resume a treinamento e prática disso. Então, cada igreja vai adotar como que isso vai funcionar dentro do contexto de escola de líderes, um curso de treinamentos online, ou treinamento dentro da célula, ou também o líder tem que oferecer para os líderes auxiliares essa oportunidade de praticarem tudo aquilo que eles conheceram lá na célula antes de fato se tornarem um líder. Então essa é o melhor processo de formação de líderes dentro da igreja. Além disso, agora eu quero te mostrar como que nasce uma célula nova, né? Como que nasce uma célula dentro da igreja, como que a igreja de células cresce nesse sentido. Então existem duas formas. A primeira é o que a gente chama de constituição, que significa justamente um grupo que nasce do zero. Tá? É mais comum falar assim, aquele grupo que abre do zero. Né? Você forma um líder, você treina ele, e a partir do momento que ele está capacitado, ele vai lá na casa dele, abre uma célula nova. Então ele convida os vizinhos, convida as pessoas da região, chama aquelas pessoas a participarem, e do zero ele abriu um grupo novo, né? E existe um segundo processo, que é o processo de multiplicação da célula. Então, imagine que aquele grupo ele começa a crescer, de certa forma que chega a 10, 15, 20 pessoas, e o número que cada igreja vai variar o seu número, tá? Não é tão importante isso agora, mas é importante você entender que o grupo ele vai chegando a um determinado número de pessoas que fica impossível o líder cuidar e dar atenção pastoral para todas essas pessoas. Então, é importante criar um novo líder, e esse novo líder abre um novo grupo em um outro lugar. E quando isso acontece, a gente chama isso de multiplicação, porque um grupo agora virou 2 e ele se multiplicou. Né? Então isso gera crescimento para a igreja também, e existem essas duas formas de criar um novo grupo dentro da igreja, né? Seja através da constituição, que o grupo abre do zero, ou a multiplicação, que quando o grupo cresce, isso se torna inviável e começa a perder a qualidade, chega um ponto que perde a qualidade da célula, então isso se multiplica para que as células continuem saudáveis, tá? Essas são as duas formas. Agora, eu quero falar que existem vários tipos de células dentro da igreja, e é importante você entender isso, porque pode ser que você lidere uma célula, e você vai ter que saber exatamente qual tipo de célula que você lidera, porque existem estratégias ideais para isso, para que você possa liderar da melhor forma possível. E também, se você é supervisor ou pastor de uma igreja, é importante você entender que existem células diferentes dentro da sua igreja. É importante ter um pouquinho de cada uma delas, para que quando as pessoas forem visitar a sua igreja e você tiver um processo de integração de novas pessoas na sua igreja, você possa encaminhar aquela pessoa para o grupo certo, né? Porque se ela vai se encaixar melhor e ela vai amadurecer melhor e aproveitar melhor os objetivos daquela célula também. Então aqui eu estou separando que existem 3 tipos de célula. O primeiro delas é o tipo de célula de perfil, que são o perfil de pais e filhos, né, pessoas ou de jovens, ou de crianças, ou de casais, existem vários outros tipos de perfil. Então o grupo de células do tipo de perfil são aqueles grupos que eles se assemelham às vezes mais por uma faixa etária, por uma faixa de momento da vida que aquelas pessoas estão vivendo, e eles são muito bons no sentido de que as pessoas que estão vivendo aquele determinado momento, naquela fase, elas vão se ajudar melhor. Então existem várias vantagens e desvantagens em cada um desses grupos, e é momento de você entender que existe isso, né? Então, no caso, por exemplo, de pais e filhos, os pais eles têm problemas específicos em como educar os seus filhos, como ter um momento de família, como separar trabalho e família, equilibrar essas duas, né? Os jovens eles têm dificuldades em conseguir o primeiro emprego, de estar numa faculdade, de dificuldades em relacionamentos, né? As crianças, né, em se relacionar umas com as outras, de respeitar os pais, de se relacionar com outras crianças, os casais, né? Então, em relação a dificuldades em questão financeira, ou até mesmo de organização dentro da casa, ou de planejamento de vida. Então, cada perfil dentro das células
faz isso diferença para que quando for aplicada a mensagem da palavra de Deus, isso seja contextualizado dentro daquilo que eles vivem, né? Então, às vezes, o jovem ele tem problemas muito diferentes do que pessoas que têm filhos, porque às vezes são realidades totalmente diferentes e isso acaba desengajando. Então, quando você cria grupos de jovens, de crianças, de casais, de pais e filhos, só de homens, só de mulheres, existem algumas situações específicas que eles vão poder amadurecer melhor, tá? Então, esse é um tipo de célula. Existe um segundo tipo de célula, que é o tipo por geografia, que é uma célula que ela foi estrategicamente criada para atender um determinado lugar. Por exemplo, um determinado bairro, uma determinada região, uma determinada empresa, uma determinada escola, universidade. Então são exemplos de referências de lugares geográficos que as pessoas elas vão participar daquela célula porque é mais cômodo em relação à localização. Então as pessoas que fazem parte de uma célula do prédio, uma célula do condomínio, né? Então é muito mais fácil para a pessoa se locomover, independente se ela é pai, se é jovem, se é criança. Então é mais misturado nesse sentido, porém ela tem uma estratégia mais geográfica, né? Então, por exemplo, nas escolas que fazem células no meio entre os intervalos das aulas, né? Nas universidades, na hora do almoço, as empresas também fazem células na hora do almoço ou no final do expediente ou antes do expediente. Então são algumas estratégias também que estão relacionadas a um tipo de célula, um tipo de grupo relacionado à geografia. E por último, o tipo de grupo por afinidade, ou seja, são grupos que as pessoas possuem afinidade em relação a alguma coisa e isso faz elas se unirem melhor e trabalharem alguns conceitos bíblicos e praticarem os objetivos da célula de uma forma mais alinhada também. Ou seja, por exemplo, afinidades por profissão, no caso de médicos, advogados, programadores, pessoas jornalistas. Então são pessoas que dentro de uma profissão eles têm uma afinidade muito em comum e eles se unem ali para fazer uma célula e viverem a edificação, o evangelismo, a comunhão e viverem aqueles objetivos da célula também. Existem, por exemplo, grupos de afinidade por atletas, né? Surfistas, de grupo de jiu-jitsu, de judô, de corredores, de nadadores, enfim. São grupos que são de atletas ali que eles têm essa afinidade de um determinado esporte e eles trabalham como células também. Existe também, por exemplo, de hobbies, né? Hobbies, por exemplo, às vezes a pessoa não é um surfista profissional, mas ele gosta de surf, né? Então existem células de surf ou, por exemplo, células de xadrez, de videogame, coisas que as pessoas, de tênis de mesa, coisas que as pessoas gostam de fazer, mas não necessariamente elas vivem daquilo, mas isso une também o grupo para fazer aquilo. Existe um outro que eu não coloquei aqui também, que também é por linguagem, né? Às vezes células de inglês, células hispânicas em espanhol, alemão, francês, né? Às vezes são etnias, algumas coisas diferentes ali, que fazem parte e unem essas pessoas. Então é importante vocês entenderem que existem vários tipos de células na igreja e para cada uma dessas tipos existem vantagens e desvantagens. Não significa que um é melhor do que o outro, mas é importante que você entenda que existem essas diferenças, porque existe uma forma de liderar diferente cada um desses tipos de grupos, porém eles sempre terão os mesmos objetivos que a gente já conversou anteriormente lá também, falando sobre o objetivo de edificação, de evangelismo, comunhão, consolidação e serviço também. Agora a gente vai falar sobre a agenda de uma célula. Isso é importante você entender porque todas as células da igreja devem ter uma agenda. E aqui eu vou dar algumas recomendações para vocês para que a célula ela venha funcionar de uma forma muito boa. A primeira delas é sobre o local. É importante que a célula tenha um lugar fixo. Por quê? Porque é importante que dentro de um lugar fixo, a célula acontece as reuniões de uma forma frequentemente, seja a cada 7 dias vai acontecer no lugar X. Se sempre você tiver frequência e consistência no mesmo lugar, você tem mais praticidade para alcançar novos visitantes e frequentadores. Porque uma coisa muito ruim de acontecer em células itinerárias, ou seja, células que acontecem cada vez em um lugar diferente, é porque sempre que você for divulgar isso, os visitantes têm dificuldades em chegar no lugar certo. Então, geralmente, as células que têm lugares que não são fixos já passaram por uma situação de uma pessoa for visitar a célula, for participar da célula e o grupo não estava lá porque estava acontecendo em um outro lugar, em outro bairro, que às vezes até era difícil de chegar lá também. Então, é uma recomendação que seja um lugar fixo para que as pessoas possam participar. Por exemplo, a minha célula já acontece no mesmo lugar, pelo menos há uns 5 anos no mesmo lugar. O que acontece?
Quando eu vou divulgando a minha célula para outras pessoas participarem, elas têm um cartãozinho lá, que tem o endereço, tem o lugar, tem o horário, e essa pessoa guarda esse cartãozinho. Passa 2 anos, às vezes a pessoa nunca foi, mas ela tomou a decisão de ir. E ela sabe que exatamente, se ela for lá, vai estar no mesmo lugar acontecendo a mesma reunião. Então isso é bom, porque as pessoas, independente se elas podem naquela semana ou não podem, elas podem ter certeza que se elas chegarem naquele momento, naquele lugar, vai estar acontecendo a reunião de célula. Além disso, preferencialmente na residência, numa casa, tá? Então, não necessariamente que isso se limita somente a casas. Por quê? Pode acontecer as células na casa, pode acontecer na escola, na empresa, na universidade, pode acontecer células até mesmo na igreja, né? Então a igreja libera uma célula, uma sala para acontecer as reuniões, para isso acontecer. Porém, é preferencialmente nas casas, porque a casa é um lugar muito mais pessoal, né? Um lugar muito mais aconchegante para que as pessoas possam receber o convite de participar na sua casa. Então é muito mais fácil convidar a pessoa a vir na sua casa do que convidar a pessoa a ir numa igreja. Principalmente aquelas pessoas que têm preconceitos com a igreja. Então, a casa é uma estratégia eficiente de você atrair pessoas que têm preconceitos com isso, e é muito mais cômoda, é mais aconchegante e é mais pessoal também. Então, isso é bem interessante e estratégico também. Segundo, importante dentro de um contexto de agenda da célula é o horário. E eu peço a tua atenção nesse momento para falar sobre a duração da célula também, né? A duração é importante ter uma duração bem definida entre 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, não importa, existem tipos de grupos e durações diferentes, mas é importante você ter definido isso. Se vai ser 30 minutos, faça 30 minutos. Se for 1 hora, faça 1 hora. Se for 2 horas, faça 2 horas, né? E planeja a reunião para isso acontecer dentro dessa duração. Mas uma célula eficiente tem uma duração das reuniões bem definidas, né? E também com o horário de início e o horário de término. Por que é importante vocês entenderem essa diferença? Porque dentro de uma empresa, por exemplo, uma célula de empresa, às vezes existem células que acontecem em 15 minutos. Né? E deve ser trabalhado todos aqueles objetivos de edificação, evangelismo, comunhão dentro desses 15 minutos. É claro que uma célula com uma reunião de 2 horas vai conseguir trabalhar esses objetivos muito melhor do que 15 minutos. Mas entre ter 15 minutos e não ter nada, eu prefiro que tivesse 15 minutos, né? Porque é um ambiente em que você tem a oportunidade de evangelizar, alcançar novas pessoas para Jesus, de compartilhar a mensagem, de ajudar pessoas. Então tudo isso, a célula é uma estratégia bíblica e eficiente na vida de pessoas, né? Impacta a vida de pessoas. Então, determinar isso é importante, assim como o horário de início e término, né? Porque se você combinou com as pessoas do seu grupo que a célula vai começar às 5 horas da tarde, começa às 5 horas da tarde. Se começou que termina às 7 horas, termina às 7 horas. Não termina 7h15 ou 6h30, né? E manda todo mundo embora, que às vezes algumas pessoas podem chegar atrasadas e chega lá e não tem ninguém. Então, tenha cuidado para que aquilo que você combine seja estabelecido de forma com o lugar pré-definido, com a duração que esteja dentro do teu contexto, com o horário de início bem definido e de término também, tá? E agora mais uma coisa importante para falar, que são sobre os eventos. E dentro da célula existem eventos da célula. Às vezes vai marcar um churrasco, vai marcar para ir no cinema junto, ver um filme, comer uma pipoca, fazer alguma coisa junto com a célula, jogar videogame, aquilo que teu grupo gosta de fazer, né? E esses eventos são muito bons para que a célula venha estar vivendo em comunhão e até mesmo fazendo outras coisas, né? Às vezes é um evento missionário da célula também, um evento de evangelismo da célula. Então tudo isso, esses eventos são importantes. Porém, a célula tem que estar debaixo de um calendário da igreja também. Então pode ser que a igreja, por exemplo, marque um retiro de jovens, e a tua célula é de jovens. Então é importante que você dê prioridade para os eventos da igreja antes do que os eventos da célula. E isso é importante para que a igreja venha funcionar muito bem e a célula também. Lembrando que a célula, eu gosto desse nome célula, porque célula ela é a representação, uma analogia de um corpo maior. Assim como o grupo ali, ela faz parte da igreja, ele não funciona sozinho. Então é importante você definir que o calendário da igreja ele é prioridade do calendário da célula. Então, se eu tiver já marcado um evento da igreja, é importante você priorizar ele, até mesmo cancelar um evento da tua célula, priorizando aquilo lá para que toda a tua célula venha participar junto com o evento da célula, tá bom? Então, esses aqui foram alguns conselhos e todo esse material no nosso treinamento de igreja em células. E agora eu gostaria de recomendar alguns próximos passos para você aproveitar e continuar na sua capacitação, na sua jornada. A gente tem outros treinamentos de implantação
de células na igreja, então você quer implantar células na sua igreja, nós temos um passo a passo para isso. Nós temos um treinamento de líder de célula completo, um passo a passo para você liderar uma célula, e dentro desse contexto, na parte de formação de líderes auxiliares, como preparar a mensagem, a comunhão, o louvor, como viver esses objetivos. Temos um treinamento para o supervisor de células e também temos um treinamento para os pastores fazerem a gestão da igreja em células. Então, todos os links que você quiser acessar esses treinamentos estão abaixo aqui nesse vídeo, na descrição, para você poder aproveitar todo esse material também. Além disso, nós temos ferramentas para a igreja em células, né? O nosso aplicativo de celular para os líderes de células, supervisores e pastores terem essas ferramentas para relatórios, acompanhamento das pessoas, de pastoreio. Então, várias ferramentas para ajudar nesse processo do seu processo de liderança de uma igreja em células também. Então, acompanhe aqui os nossos materiais no link da descrição desse vídeo. E aproveite, deixe seu comentário, curte esse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisa, e vai ser um prazer enorme poder contribuir para a sua vida ministerial. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo.